Olá, boa noite. E vamos dar início hoje à nossa reflexão, esperando o pessoal chegar. Boa noite, boa noite. Liliane, boa noite. Espera aí nosso companheiro Ademir chegar. Oi, Debbie. Oi, Ademir, boa noite, meu amigo. Eu não tô conseguindo te ver ainda, viu? Vê se é que Eu tô você está aí. conseguindo. Mas eu estou me vendo. Eu tô lhe vendo também. Deixa eu ver aqui o que é que Então eu, vamos o lá. que é que eu faço. Sim. Agora deu Ah, certo. agora sim. Agora eu tô te vendo. Muito bem. Boa noite ao pessoal que está entrando, que está chegando. A O Liliane, poeta a Lipe, a Lideise. Daisy, a minha cameraman. Espero que em breve a gente esteja retornando às nossas atividades. Tô pronto. Se você quiser começar, podemos Vamos fazer. lá, né? Você faz a prece inicial, né? Ok, faço assim, viu? Uhum. E aí, hoje o nosso tema, gente, boa noite a todos. A gente vai falar sobre a fé nos momentos de crise. Vamos fazer uma reflexão, né? Não é uma palestra, é só um bate-papo, uma reflexão falando sobre a fé nos momentos de crise. E eu acabei colocando nós aí, ao invés de colocar nus, coloquei nós. Foi um erro de digitação, viu? Foi a pressa. É, né? E eu queria fazer uma prece, sim, gostaria de fazer uma prece de abertura, e que essa prece ela se encontra no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. Deise, eu também não vejo a hora de estarmos no centro novamente, né? E para iniciar, então, eu vou pedir para que todos nós, eu vou fazer uma leitura, né? Eu não sei a prece, não mentalizei, não gravei, não memorizei a prece, mas eu peço que todos elevem seus pensamentos nesse momento e que a gente emane boas vibrações, tá? Então a prece é assim: meu Deus, permite aos bons espíritos que nos cercam virem nossa ajuda quando estiver em dificuldade e nos sustentar se vacilamos. Fazei, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que seja para nós um apoio, uma esperança e uma prova de vossa misericórdia. Fazei, enfim, que nós encontremos juntos deles a força que nos falta nas provas da vida. E para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. E assim iniciamos a nossa noite, pedindo a Deus que esteja sempre presente com todos nós, para hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. E aí, meu amigo, a É, gente inicia o nosso bate-papo, falando, e né? A fé nos momentos de crise. Eu tenho uma pergunta, Demi. Primeira pergunta, primeiro ponto para a gente dar a nossa reflexão. O que é a fé? Deixa eu fazer aqui uma introdução, Debinha, que eu estou Sim. acessando via o link da minha página, né? Você está na página da Casa da Uhum. Paz, acessando pela minha página, e dizer às pessoas, né, que a gente hoje está fazendo essa live pelo Centro Espírita da Casa da Paz, convidar as pessoas a participarem, a visitar a página, dizer que eu sou espírita, que o tema hoje é um tema espírita. A gente já faz alguns temas abordando de uma forma diferente, né? E é um prazer inenarrável compartilhar uma live com você, né? Quando você não está Ah, presente, obrigada. meu coração sente uma falta, uma falta.
bastante diferente. Então, a fé, né? Exato, sim, a fé, meu amigo. Tem quem gosta de estudar a Bíblia, tem uma Bíblia que eu conheci essa Bíblia lá no Museu de Arte Sacra, ali na Ladeira da Preguiça, em Salvador, chamada a Bíblia de Jerusalém. Se não me engano, a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia escrita em 4 mãos. Ela está dando um retorno aí, Debbie. Acho que você está com Um caixa de som retorno? ligado? Hein? Não, até aqui não. Não, pra mim tá tranquilo. Eu estou ouvindo o Aqui meu não. som retornando. Mas vou Não, ver se o no meu pessoal não. aí, se o pessoal não está ouvindo o som retornando, tá, a gente segue. É, e essa Bíblia foi escrita por quatro mãos, né, 8 mãos. E dentro da concepção de fé, dentro do hebraico, a fé é vinculada à ação, né? Ao longo do tempo, né, a cultura judaica cristã, né, quando o cristianismo junta com o judaísmo e faz aquele movimento, depois no século III se cria a Igreja Católica, né, então a gente vai mudando as concepções das coisas. A gente vem colocando a fé baseada em uma crença, né? Sim, Então, nós temos uma concepção hoje, na nossa cultura, como uma fé baseada em uma crença em Deus. Não em um conhecimento e uma ação em Deus, mas apenas em uma crença em Deus. Então, a gente observa que as pessoas, assim, ela vem se relacionando com Deus baseado na fé, dizendo assim, se eu creio em Deus, nada pode me atingir. Se eu creio em Deus, Deus vai me proteger sobre todos os aspectos, né? E vai além mais. Eu acho que as pessoas acham que Deus deve alguma coisa a ela. Então, a partir do momento que a gente adota uma postura religiosa, né, ou faz uma ação nas diversas culturas religiosas diferentes, a promessa, o pacto, o dizer que, ou resgatar pessoas para a fé que ela pertence, e Deus passa a partir disso a ter uma dívida pessoal com aquela pessoa e que nada pode acontecer com aquela pessoa. Na realidade, isso é uma concepção, são concepções culturais de crenças religiosas, né? Que cada um de nós adotamos, mas o nosso conhecimento espírita, a nossa fé espírita, é uma fé de uma concepção completamente diferente. Está lá no Livro sim, dos Espíritos, né? Kardec fala que fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer época da humanidade. Ou seja, exatamente. a Espírita nos traz que a fé deve ser racional, deve ser uma fé através da inteligência e do conhecimento, né? Não uma fé emocional, não uma fé de crença, de crer, mas uma fé de conhecer, né? Eu conheço. Aí é uma fé inabalável, né? Independente das crises que a gente vive. Mariane apareceu, quase encarnada, né? Dê uma cena aí a Mari. Mari, Tempão. nunca mais a gente brigou nos grupos, né? Sinto saudade daquelas brigas. Briga entre aspas. Meu amigo, Mas você vamos lá. vem trazendo aí um conceito de fé bem interessante, né? A fé, quando a gente tem uma fé que funciona como uma barganha, como moeda de barganha, né? Senhor, eu vou te orar porque eu quero algo em troca, e é uma fé que funciona nesse quesito aí, eu estou barganhando com Deus, né? E você traz o conceito de fé para a doutrina espírita, que é a fé raciocinada. É aquela que ela não tem melindres. É aquela que ela suporta os questionamentos e ela não vai se melindrar.
né? Ela não vai perder a sua razão, ela não vai perder o seu senso, ela não vai perder a sua boa postura. Ao contrário, ela vai responder a tudo e a todos, né? Sem perder o equilíbrio, sem Como ter você o falou, medo. não é comercial, né? Eu faço isso, eu Exato, dou uma banana e Deus me retribui uma penca de banana. A minha fé é, eu dou a Deus e Deus me dá em multiplicado a potência de 10, né? Vamos dizer assim. exato. Isso Sim, não é fé, isso é comercialização do sentimento, das emoções com Deus. Não tem nada a ver com fé. Então, no exato. momento físico que nós estamos passando hoje, essa fé, ela se torna muito vulnerável, né? Porque a gente está vivendo um momento de grandes ameaças, né? E, e a gente se sente abandonado por Deus. Muitas pessoas se sentem abandonadas por Deus. Muitas pessoas se sentem temeroso pelo futuro. Se sente ameaçado o tempo todo. Então, a fé, uma fé, vamos dizer, baseada em crença, uma fé baseada em trocas ou comercialização, é uma fé que não se sustenta diante de uma crise, né? Então, ou a pessoa se torna um fanático, ou ela se torna um descrente. Ela passa a não mais acreditar naquela fé que ela dizia ter em Deus, né? Ademir, você traz outra coisa também, que é falar sobre a fé no futuro, né? Uhum. Tem uma passagem no Evangelho que está numa página 185, no capítulo, não lembro bem o capítulo, que sou maravilhosa, eu sou, né? E que ela vem falando o seguinte: a fé transporta montanhas. E nessa passagem ele traz, né, que um pai chega para Cristo e pede para curar o seu filho. E aí ele relata que ele já tinha levado aos discípulos e os discípulos não conseguiram, né, dar essa cura. E aí Cristo diz: raça incrédula, até quando estaria aqui presente para fazer, né, para até fazer isso? Bom, enfim, Cristo cura, né, a criança e tal, expulsa os demônios dele, e os discípulos perguntam: por que a gente não conseguiu? E aí Cristo vai responder: porque vocês não têm fé. A fé, ela transporta a montanha, né? A fé, eu vejo também que ela está ligada com a vontade sincera, o desejo. E se a gente for parar para observar, se a gente for parar para observar, não, os próprios cientistas já fizeram essa análise, né? Já estudaram isso e mostrou, assim, que a fé, ela tem seus efeitos. É comprovado cientificamente. Quantas e quantas pessoas usam medicamento placebo e a sua fé que cura, Uhum. né? Quantas e quantas pessoas estão em momentos de crises severas, e que a gente olha assim: meu Deus, aquela pessoa não vai dar conta, mas a fé a sustenta. Não uma fé cega, né? Existe aí uma diferença, tem, como você falou, tem pessoas que acham que nada vale acontecer, mas aí é que tá. Não é que nada vale acontecer, é a fé que você tem diante da situação que você vai passar, é o que vai dar todo o tom, toda uma diferença. A sua fé é o que dá a estrutura, né? Quando você relata e diz que a gente está vivendo num momento em que as pessoas estão perdendo a fé, que elas estão se sentindo desamparadas de Deus, eu vejo que esse desamparo está dentro da barganha. Eu oro tanto e Deus não me responde. Não é assim, gente? Eu não barganho, todo mundo barganha. Todo mundo aqui barganha com Deus. E nós não estamos desamparados por Deus. É o contrário. Nós estamos nos afastando dele, não ele se afastando da gente. Só que a gente não consegue compreender isso, né, entender isso. E tem pessoas que têm uma fé muito bonita, e não uma fé tóxica, aquela fé tóxica que envolve a positividade tóxica, não é isso. Mas é uma fé real, é uma fé verdadeira, uma fé racional. Olha, eu sei que eu estou sofrendo, está doendo, mas eu tenho fé no futuro de que as coisas irão melhorar. E sem precisar usar palavras de piegas para que né, a gente está vendo várias pessoas que sofrem e dizem: não, meu filho, o outro está sofrendo, você está ali dizendo: não, tenha fé, não é assim, tenha fé que as coisas vão melhorar. Aí se torna até tóxico. Mas é quando a pessoa, ela desenvolve, e a fé, pelo menos eu percebo, que ela é um exercício. Ela não é algo que você pega um remedinho hoje e diz assim: hoje, a partir de hoje, eu vou tomar esse medicamento e eu vou adquirir uma fé. Não, é um exercício constante, você vai exercitando a fé, né? Eu estava lendo há pouco o Paulo Coelho, ele tem uma passagenzinha que ele diz o seguinte,
que pode existir fé sem oração, mas não pode existir oração sem fé. E é verdade. Tem muitas pessoas, e a gente sabe que tem, que não frequentam centros espíritas, que não frequentam igrejas, que não frequentam instituição religiosa alguma, mas que têm uma fé invejável. Quantas e quantas pessoas que não oram, mas que têm uma fé invejável. Não oram a oração que a gente acha que deve fazer, mas que também ora, porque ter fé também é uma oração. Ô, Debbie, deixa eu... assim, você trouxe algumas reflexões aí interessantes, mas, assim, primeiro nós temos fé, não é? Todos nós temos fé. O que a gente não tem é fé em Deus. Aí eu digo a você que a gente não tem, como você fala de uma passagem do Evangelho, quando Jesus disse que os discípulos não tinham fé. Por que ele disse que o discípulo não tinha fé? Né? Jesus, ele relata, que eu acho uma coisa extraordinária, uma das coisas dele, assim, eu e o Pai somos um Pai. Eu acho isso fantástico, isso é uma integração, uma unidade, né? Quando você assim, eu somos um só. Às vezes a gente vê casais assim, coisa rara, né? Um é o outro. Então, quando Deus relata que ele, Deus, é um só, ele está em perfeita sintonia, em perfeita comunhão, em perfeita harmonia. Ele representa o pensamento de Deus. Ele é um médico de Deus, a humanidade. Então, Jesus ensina a fé a nós, é uma fé em Deus. Ele relata, ele revela um Deus Pai, um Deus amor, um Deus perdão. Ele traz essa revelação para todos nós. Agora, nós temos fé, nós não temos fé em Deus. Relato isso, por exemplo, eu já sabia disso, eu tenho essa história, mas só para exemplificar. Eu dirigi no meu carro de Salvador para Florença, andando a 100, 120 km por hora, entrando na 100 km por hora. E aí um amigo espiritual, ele entra dentro do meu carro, começa a conversar comigo, e ele me faz esse alerta e esse ensinamento sobre a fé. Ele diz assim, chega para mim e diz assim, como você tem uma fé inabalável neste carro? E aí ele começa a me mostrar a estrutura do carro, do pneu, da junta moçonética, do amortecedor. E ele me fala isso, eu entrando na curva. Quer dizer, eu digo, será que o carro vai capotar? Mas naquele momento, eu tinha fé na máquina que estava sob o meu controle ali na minha mão. Agora, imagine se uma peça daquela rompe, eu entrando em uma curva a 100 km por hora. Ou seja, se um amortecedor dá um problema, se a junta moçonética dá um problema, se o pneu estoura, eu capoto. Mas eu tinha fé naquele equipamento, no carro. Eu tinha fé porque eu controlava o carro. Eu controlava o carro. Eu que dizia o carro, a velocidade que ele ia entrar, eu estava controlando ele e eu tinha fé nele. Eu ia entrar na curva, 100 km por hora, e ele não ia dar nada errado e eu ia passar. Como passou, eu cheguei em Valência. Né? Isso é autoconfiança, né? Mas isso, tomei um susto na hora, né? Eu confesso que eu mais devagar, né? Mas, assim, serve para a gente essa história e depois me veio a reflexão que nós temos fé, mas fé nas coisas. Por exemplo, em um momento de crise desse que a gente está passando, onde as pessoas estão cada vez mais depressivas, eu recebo praticamente quase todos os dias mensagem, pedido de socorro, pessoas querendo conversar, querendo marcar entrevista, eu estou num estado, eu estou surtando, eu estou em depressão, me ajude, o que é que você pode falar? Eu, por semana, eu recebo uns 3 ou 4 pedidos de pessoas assim que estão no limite. Eu também estou no limite. Eu estou no limite. Porque a gente está vivendo um momento que as pessoas estão surtando. A gente viu o que aconteceu em Salvador com aquele soldado. Né? Eu ontem estava na Câmara de Vereadores e também houve uma cena que a pessoa grita
e discute com o vereador, mas é uma pessoa que estava armada no plenário da Câmara, assustando todo Que mundo, delicado. né? Mas qual é o quadro social que a gente está vivendo? É um quadro que as pessoas estão no limite da sua existência, no limite do seu pavio, ou entrando no fanatismo, ou entrando na violência, ou entrando na depressão, ou entrando porque ela não enxerga, como você falou anteriormente, o futuro. Quando a gente olha para frente, a gente vê o que é que a gente vai encontrar daqui a um tempo. Uma doença que ameaça a existência de todos nós, uma briga política dos governantes, né? Um clima de ódio, de rivalidade nas relações sociais, onde a razão, a racionalidade virou artigo de luxo, né, nas relações. O que predomina são as emoções, a raiva, o ódio, a indivíduo. Isso é que está predominando nas relações. E as pessoas entrando em desespero. Certo? Por que elas estão entrando em desespero? Porque a fé que ela colocou a sua vida, que foi no trabalho dela, no emprego dela, na empresa dela, entendeu? No político dela, na ideologia dela. Isso tudo está ruindo. Isso tudo está sob ameaça. A integridade física, nossas relações familiares, sociais, com o vírus, estão completamente ameaçadas. Então, a fé que colocamos nisso estão sob ameaça. Então, nós nos sentimos ameaçados e perdidos, sem horizonte. Então, Sem perspectiva, né, Ademir? Sem perspectiva. Porque a nossa fé está colocada, a nossa energia, em objetos, pessoas. Nós temos fé no governante tal, nós temos fé no líder tal. Nós estamos colocando a nossa fé em pessoas falíveis, como nós somos falíveis. Não a fé em Deus. A fé em instituições falíveis, a fé em pessoas falíveis, a fé no dinheiro, Sim. a fé na segurança, que é falível. E aí entramos em desespero, não a fé em Deus. Então, o que a gente está conversando hoje, nessa noite, é a nossa fé em Deus. Né? Diga, Débora. Exato. É o emprego da fé não raciocinada. É uma fé que ela foge à razão. Isso. Talvez seja um momento de infantilidade psicológica nossa, né? E quando a gente é criança, a gente tem muita fé nos nossos pais, na nossa mãe. Depois a gente cresce, perde essa pai e nossa mãe, buscando pessoas. Outras pessoas. Exato. Né? É por isso que hoje várias pesquisas dizem aí que nesse momento, nesse período agora, nesse momento pandêmico, nesse período de transição, nunca se procurou tanto por Deus como estamos procurando agora e tentando compreender. A gente está fazendo esse papel, né? Voltando, né? Buscando Deus, né? Compreender, procurando exercer a fé, exercer sua espiritualidade, porque o momento pede isso. Espírito de transição pede isso, sempre pede isso, né? Ademir, eu digo, quando você perde um emprego, você perde emprego, né? Você perde saúde, perde tudo. Por mais incrédula que seja essa pessoa, a primeira pessoa que ela vai te perguntar, que ela vai questionar, meu Deus, o que é que está acontecendo com a minha vida? Exato. Porque ela se sente, porque é um emprego que dá a ela a sustentação para pagar as contas. Agora imagine isso. A sua existência, a sua existência em como ser, né? Ser filho de Deus, está vinculado a um emprego, a uma remuneração. Sim. Então, isso é a fé da pessoa naquilo. Então, esse momento de crise está dizendo a todos nós, não coloque a sua fé em coisas, as pessoas que são transitórias. Falíveis. Transitório, falíveis. Né? Entendeu? Assim, como a gente é espírita, né?
E a gente precisa, uma vez um amigo espiritual também falou assim, a gente não, que a religião, né, ela vem da etimologia da palavra, né, o religare, do latim, religação Sim. com Deus. E esse espírito chamado Alberto, ele chega para a gente assim, na reunião, olha, o que a gente está desenvolvendo aqui no centro espírita, o conhecimento espírita, não é uma forma de você religar, é uma forma de você ter consciência da presença de Deus em sua vida. Porque você nunca se desligou de Deus. Deus nunca se desligou de você. Você apenas não tem consciência. Então, nesse momento de crise, é um momento de profunda reflexão de quem é você e a sua relação com o Criador. Agora, Débora, uma pergunta que eu faço, né? É possível ter fé em Deus sem ter fé em si mesmo? É possível ajudar alguém que não quer ser ajudado ou que já se sente derrotado? Né? Então, quando a gente fala de Deus, na realidade também está falando fé em você. Se você não tem fé em você, você não se conhece, você é uma pessoa que não conhece as suas virtudes, os valores e os seus defeitos ou as suas sombras, se você não se conhece também e não sabe da sua capacidade, se você não acredita em si, como você acredita em Deus? Porque é proporcional. Exato. Deus também está em cada um de nós. Sim. Ademir, eu ainda faço uma outra pergunta. É possível ter fé de barriga vazia? Quando você não encontra um prato de comida na mesa, quando o seu filho está com fome, quando você não tem o que comer, o que vestir, o que, assim, o que nada, você não é nem para você, quando você não tem nem o que dar aos seus. É possível ter fé? Aí eu digo para você, que tem muita gente que passa por muita necessidade e tem essa fé, né? Eu E digo a consegue você a mudança através dela. isso. Eu digo a você que todos nós passamos por testemunhos, todos nós passamos por provações, todos nós. Que pode ser um prato, que pode ser vazio, e que é muito difícil, pode ser por uma doença, pode ser por várias Sim. coisas, tá Pode ser certo? pela morte, por Pode tudo. ser pela morte, né? Mas, por exemplo, citando o seu exemplo, a gente fez uma campanha aqui no ano passado e a gente conseguiu arrecadar pela iniciativa privada 100 cesta básica. E aí eu fui distribuir, fui uma das pessoas que foi distribuir essa cesta. E eu cheguei numa casa, Minha Casa Minha Vida, daquele programa Minha Casa Minha Vida, Sim. daquelas casas Uhum. populares. E uma das casas que eu levei lá, a mulher chegou para mim e disse assim, ô meu senhor, o senhor tem mais uma cesta? Eu não tinha, aquela ali era a última cesta. Eu não tenho, eu só tenho mais uma cesta. Eu disse, olha, eu não tenho, acabou minha cesta. A sua é a última. Ela disse, é porque a minha vizinha não tem nada. E eu gostaria, se tivesse mais uma cesta, dá para ela. Eu disse, ó, acabou a cesta, essa é a última. Aí ela chegou para mim, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a cesta e vou dar metade da minha cesta para ela. Porque hoje de manhã eu orei a Deus, meu Deus, como é que eu vou comer hoje? Eu não tenho nada para comer. E o Senhor chega agora à tarde, de tarde, de me conhecer e me traz uma cesta básica. Então, se eu orei, eu estava com fome, o Senhor me trouxe uma cesta básica, Deus atendeu a minha oração. Eu vou dividir a minha cesta com minha vizinha. Olha que história incrível. Passou isso. Percepção, né? É claro que no outro dia eu consegui uma cesta e fui levar para a vizinha dela. Mas veja essa história. Ela disse que acordou, não tinha nada para comer. E orou, disse, meu Deus, me ajude, porque eu não tenho mais nada. E aí, por uma campanha, por um acaso, entre aspas, eu fui parar na casa dela e com de alimentos, né? E ela, apesar da carência dela, ela ainda dividiu a cesta dela com a vizinha que estava na mesma cidade. Quer dizer, isso é a
providência divina. Então, Deus, ele está em volta de nós. Deus, ele não nos desampara, nunca. E Deus ajuda seus filhos através de seus filhos. Né? Mas, E é isso, meu amigo, que a gente não... Mas falou essencial, falou importante. E é isso. Falou o tempo certo. Nossa hora chegando aqui. Nosso momento, ó, no minuto certinho. E é isso, Ademir, que a gente não perca a fé, né? Que a gente faça esse exercício constantemente. Se tá difícil para você, imagina para o irmão que está ao lado, que a gente não conhece a história que está ali suportando, né? Então, eu uso sempre isso. Se a situação tá difícil para mim, eu viro e digo assim, poxa, e a de fulano, como é que não tá? Como é que ele suporta passar por isso? Por que é que eu vou perder a minha fé? Você trouxe uma coisa bem interessante. Hoje mesmo eu estava conversando com o Jaci, disse, Jaci, não tem nada mais doloroso do que quando a gente perde o horizonte. A vida para, tudo para. E é realmente isso, é um estado que você não consegue ir além, porque você perde essa fé. Você fica sem perspectiva, né? Mas Deus, com sua misericórdia, Ele é tão bondoso, tão maravilhoso, que sempre no caminho vai ter alguém que vai te lembrar, olha, lembra, tenha fé, né? Tenha fé, acorda, sacode, levanta, tá difícil, vai melhorar. Tá difícil, tá doendo, claro que dói. Passar por diversas situações dói, machuca, mas que a gente não perca a fé em Deus nunca. Eu não tô aqui falando porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, não. Pelo contrário, eu tenho que exercitar ainda bastante a minha, viu? Mas pouca também não tenho. Então, a gente está chegando aí ao final, né, da nossa... Chegamos, exato. Ninguém hoje participou, ninguém mandou nenhuma pergunta, né? Não. Tá meio tímido. Hoje não. É. Então, meus amigos, obrigada pela presença de todos. Ademir fazia a prece final. A gente só veio trazer esse bate-papo, conversar um pouco nessa noite de quarta, um pouquinho sobre a fé. Um pouco, porque ainda tem muito a ser dialogado, tem muito a ser conversado ainda, tem muito a ser refletido sobre a fé. A fé é tão peculiar, né, Ademir? É muito subjetiva. Né? Meu amigo, você faz a prece de encerramento? Deixar uma mensagem final, né? Que a cada dia é um dia de oportunidade para que a gente reconstrua a nossa relação com Deus. Deus está em nós, nós estamos em Deus. É impossível nós, como filhos de Deus, nos desligarmos dele. Deus conhece a nossa vida desde a origem até agora e conhece a nossa vida para frente também. Deus, você pode buscar a justificativa através da razão, que através da criação dele, você vai observar a perfeição que é esse arquiteto da vida, que nós chamamos de Deus, outra cultura chama de Allah. Então, no hindu chama Shiva, e cada cultura colocou um nome para o ser supremo, o criador da vida, o arquiteto da vida. E a perfeição nós observamos diante da criação. Que essa criação é o efeito de Deus. E Ele permite que possamos entendê-lo através da sua própria criação. Então, ao estudar a criação de Deus, nós compreendemos a sua bondade, a sua perfeição, a sua inteligência suprema. Mas, nisso, temos a justificativa e a abertura à razão para que a nossa mente possa compreender
a presença dele. Compreensão. Mas na intimidade de Deus, que é uma coisa possível para cada um de nós, através do amor, da fraternidade, da compaixão, da bondade, os sentimentos que Jesus nos relata, que nos faz ter a intimidade da presença dele, o aconchego dele em nossas vidas. E que a cada dia que acordamos ou que dormimos, possamos alimentar a nossa mente com a compreensão e a busca de Deus, abrindo ela e abrindo nossos corações. Encher a sua mente de informações que vai deixar você ainda mais angustiada, com mais medo. Não é se orientar do mundo, mas escolher as informações importantes para que traga energia e valor, solidez à sua vida. Para que você seja um homem ou uma mulher mais equilibrada, mais ajustada, em um período de dor e expiação, um período de ranger de dente, um período de testemunho individual, mas um período de transformação, de oportunidade para cada um de nós buscarmos essa conexão com o divino. Essa é uma reflexão da nossa mentora Maria Teresa, e que Deus nos abençoe e continue nos abençoando, que possamos ter a coragem, a inteligência e a sabedoria de nos tornarmos íntimos dele. Que assim seja. Boa noite, gente. Beijo. Um beijo, meu amigo.